Olá, meus amigos e meus queridos irmãos do canal Retorno da Glória. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Amém? E meus amigos, hoje nós estamos começando a segunda lição desse trimestre que vem falando sobre Gênesis. E eu acredito que 3 anos seria pouco tempo para estudar profundamente tudo que está ali no primeiro livro da Bíblia, quanto mais 3 meses. Contudo, que o Espírito Santo nos abençoe grandemente nesse trimestre, porque o livro de Gênesis está recheado de histórias que, até hoje, são profundas lições para o povo de Deus. E o verso para memorizar da lição está lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, e nos diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Bom, todos nós conhecemos a história da queda dos nossos primeiros pais e esse assunto, meus amigos, ele deve ser estudado com muita calma, pois ali existem detalhes a respeito do grande conflito que todos nós precisamos entender nesses últimos dias, pois quando estudamos o que Deus fará com o seu povo remanescente antes de transladá-lo, compreendemos que Ele quer gradativamente devolver as duas coisas que os nossos primeiros pais a princípio perderam: a justiça, que dá direito à vida eterna, e o caráter de Deus, o qual toda a família celestial possui. Mas esse é assunto para outro vídeo, ok? E, meus amigos, na lição de sábado, vem falando então que Deus deu aos nossos primeiros pais, lá no Éden, o aviso de que de toda a árvore do jardim eles poderiam comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal eles não poderiam comer, porque no dia em que dela comessem, certamente morreriam. Isso está registrado lá em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. E, irmãos, embora Satanás só tinha acesso aos nossos primeiros pais através da árvore do conhecimento do bem e do mal, e de outra forma eles não poderiam ser tentados, ainda assim, o inimigo das almas sabia que, embora santificado, o apetite seria a melhor opção para lançar a sua primeira tentação sobre os nossos pais. E falando sobre isso, Ellen White escreve o seguinte: Satanás chega-se ao homem como se chegou a Cristo, com suas esmagadoras tentações para condescender com o apetite. Ele bem conhece seu poder para vencer o homem nesse ponto. A condescendência com o apetite foi a base de todos os seus pecados. Conselho sobre regime alimentar, página 153 da versão digital do livro. Bom, acredito que muito antes de existir o futebol, o inimigo das almas já sabia que em time que está ganhando não se mexe. E por causa disso, e como disse o Espírito de Profecia, sendo a base de todos os pecados a condescendência com o apetite, então Satanás não muda a sua estratégia, mas ele continua com o seu primeiro plano. E isso nós vemos no decorrer de toda a história bíblica, meus amigos. E o interessante é que após Eva cair na questão do apetite, ela também caiu na questão da presunção e também na questão da adoração. E em contrapartida, Daniel, o profeta, após vencer a questão do apetite, ele também venceu a tentação da presunção quando estava diante de Nabucodonosor e não tomou para si a prerrogativa de revelar os sonhos, mas apontou para o Deus do céu. E ele também venceu a questão da adoração, porque quando saiu um decreto que exigia que somente o rei fosse adorado por um determinado tempo, Daniel, ignorando esse decreto e a pena de morte que o seguia, ele continuou adorando somente ao Deus de Israel. E, amigos, na verdade, não foi apenas Daniel que, após vencer o apetite, conseguiu vencer as outras tentações,
mas a história também se repetiu com o Senhor Jesus, porque quando ele venceu a primeira tentação relativa ao apetite, então, ele também venceu a tentação da presunção e não se jogou lá do pináculo do templo. E por fim, ele também venceu a tentação da adoração, repreendendo e expulsando Satanás, que teve a audácia de oferecer os reinos do mundo a Jesus, caso Cristo se prostrasse diante dele e o adorasse. Veja, meus queridos, como disse o sábio Salomão, não existe nada de novidade debaixo do sol, porque tudo aquilo que aconteceu no passado torna a acontecer de alguma maneira no futuro. E sendo assim, será que foi à toa que Deus deixou para a sua igreja a reforma alimentar? Claro que não, meus irmãos. E se nós não queremos, após o decreto dominical, nos prostrar diante da imagem da besta, então é melhor seguirmos hoje o exemplo de Daniel e nos abstermos das finas iguarias que o príncipe do sistema desse mundo coloca diante de nós. Bom, meus amigos, após condescenderem com o apetite e pecarem, Adão e Eva não apenas foram expulsos do paraíso, mas também tinham sobre si a condenação da morte eterna, a qual só não foi executada imediatamente na vida deles, porque Deus colocou em prática o plano eterno de redimir a raça caída. E sendo que as histórias do passado servem para aqueles que estão vivendo nos últimos dias, então tomemos um cuidado todo especial com a intemperança, porque ela está diretamente ligada com a idolatria e com o mandamento que diz: não matarás. E por causa da intemperança e dos pecados que vêm a partir dela, podemos, meus amigos, perder tanto o paraíso, assim como Adão e Eva perderam a princípio, e podemos ser condenados à morte eterna. Então, sigamos o exemplo de Daniel, que primeiramente foi temperante e por isso pôde vencer as outras tentações, e no final da sua vida ele ouviu dos lábios do próprio Cristo: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Daniel 12, versículo 13. E sigamos o exemplo de Jesus, que primeiramente também foi temperante e que após isso venceu todas as outras tentações e por isso pôde ouvir do seu Pai: assenta-te à minha direita. Mateus 22, versículo 44. E para aqueles que não seguirem o exemplo de Adão e Eva, mas seguirem o exemplo de Daniel e de Jesus, então, não apenas esses ressuscitarão no último dia ou serão transladados, mas também Cristo diz a eles que, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, versículo 21. Bom, nós vamos ficando por aqui, meus amigos. Um grande abraço a todos e que o Espírito Santo complete esse pequeno estudo na mente e no coração de cada um de vocês. Amém?